Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar com o Teoria de Tudo, edição de número 346. Tudo bem com vocês? Ajustando a nave, né? Passando aqui pelo montão de fio de USB. O USB quer dizer o usuário super burro, né? Vocês sabem disso, né? Então estamos aqui lutando na peleia, mas sobrevivendo bem, graças a Deus e graças aí ao nosso esforço, né? 346 edições, eu não sei dizer em número romano, mas é muito bom para nós e para a nossa gratidão também que temos a você, internauta e telespectador que estão conosco no Teoria de Tudo, nas redes sociais de Sabe Caxias, nas redes sociais da TV Caxias e na TV Caxias, canal 14 da NET. Telespectadores, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Miguel Brambila. Temos o apoio também de EAD Unicesumar. Não dê limites para os seus sonhos de dedicação, atitude e fé. Top Down Informática, marca que faz muito por você. Revista Acontece Sul, há mais de 20 anos no mercado editorial gaúcho. Hoje nós vamos falar também sobre a questão da saúde, que está ainda nos preocupando um pouco, a questão da pandemia, a questão das mutações do vírus. Daqui a pouquinho já teremos, pulando a parte dos destaques, a infectologista da Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul, Annelise Kirt, que já está nos esperando para comentar conosco sobre este assunto, e falaremos também, é claro, sobre solidariedade, fim de ano, muitas ações, a Cruz Vermelha aqui no Rio Grande do Sul agindo também, e tem aí uma campanha já rolando, planejada para Caxias do Sul, e vamos falar também sobre Cruz Vermelha, que sempre é bom falar de solidariedade. Chamo a tela do programa Jorge Alves Júnior, jornalista, produtor cultural, baterista, sócio do programa, para também dar o seu alô. Tudo bem, Jorge? Como vai? E aí, Miguel Brambila, há quanto tempo, Miguel Brambila? Tudo bem com você? Falando nisso, eu nem dei tempo, né? Mas tudo bem. Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos internautas e também, claro, a nossa audiência na TV Caxias, canal 14, mais um programa Teoria de Tudo e sempre trazendo informações importantes, né, Miguel, como você já falou aí na abertura. Então daqui um pouquinho nossos convidados já participando aí do programa para, né, sanar aí as nossas dúvidas, né, e da nossa audiência também. Forte abraço, Miguel. Vamos lá com mais um Teoria de Tudo. É verdade. Vamos já trazer, né, a nossa convidada de hoje, porque o assunto sim, ainda preocupante, mas pelo menos ela nos trará algumas dicas sanitárias, né? Não é de sanitárias, eu ia dizer de sanidade. Sanidade não adianta, né? Porque não vai resolver muito. Algumas dicas, vou reconstruir a frase, dicas sanitárias, não é? Então eu chamo aqui a tela Annelise Kirt, que é infectologista, está preparada para nos atender mais uma vez. Seja bem-vinda ao Teoria de Tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Annelise? Oi, boa noite, né, para todo mundo que nos vê hoje. Legal, seja bem-vinda mais uma vez ao Teoria de Tudo. Nós falamos aqui preocupados com a questão do Covid, né? Por isso eu te convidei a participar do programa. Mas eu quero também antes, né, deixar o espaço para que o Jorge faça aí a apresentação da problemática, que não é pouca, né, Jorge? Comentávamos a semana passada que em alguns lugares, inclusive Belo Horizonte, já existe aí o decreto de uso de máscaras em lugares públicos, como metrôs e universidades. Fala aí, Jorge. Exatamente, Annelise, mais uma vez, muito obrigado, né, pela tua presença novamente aqui no programa Teoria de Tudo, e justamente para isso, né, Annelise, para a gente conversar um pouco sobre essa questão do Covid, né, que tudo indica que está voltando, como o Miguel muito bem apresentou, colocou aqui, em alguns lugares já usando máscaras, se fala em vacinas bivalentes também. Como é que está a situação, Annelise, para que a gente possa entender um pouco, né, dessa nova variante, enfim. Boa noite. Boa noite. O que a gente percebe, né, do Covid, assim, agora com 2 anos de pandemia, né, acontecendo, que o Covid vai ser uma situação sazonal no nosso cotidiano, né, então a gente vai ter provavelmente influenza no inverno, né, as gripes no inverno, e o Covid no final do ano, né, no verão, né.
Opa, Perdemos o contato, acho. Voltou? Voltou. Aham. voltou. A gente tem a sazonalidade acontecendo, né, para o Covid agora, então, alguns locais já se prepararam e preocupados com essa nova variante que está vindo, né, embora a gente não tenha ainda aqui em Caxias do Sul ela, né, e nem na região. Mas talvez preocupados por isso e já percebendo a sazonalidade do Covid, tenham voltado a indicar o uso de máscara. O uso de máscara, se a gente for ver o nosso órgão máximo de vigilância sanitária, que é a Anvisa, nunca deixou de ser recomendado, né? A Anvisa, como não tem poder de lei, ela não pode mandar ninguém usar, né? Quem obrigava ou desobrigava alguém a usar máscaras eram os decretos locais ou decretos federais. Mas se a gente for ver, o decreto federal nunca foi revogado, né? E a Anvisa, que é o órgão científico de vigilância sanitária, nunca deixou de recomendar também, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, saiu uma nova nota do Estado, né? Um novo decreto municipal, né? Qual é a tua recomendação? A minha recomendação é seguir sempre a recomendação da Anvisa, né? De manter o uso de máscara, não ter aglomeração e tudo mais, né? Porque essa recomendação mais segura. Então, eu acho que também algumas prefeituras, prevendo essa sazonalidade, né, do Covid, também perceberam que talvez voltar, ali a minha gatinha no fundo, voltar a usar máscara, vou mostrar ela aqui, ó. Voltar a usar máscara seja a coisa mais prudente nesse momento para evitar o aumento de casos. Pois é, dentro dessa ideia, se me permite, Jorge, eu pergunto, a sazonalidade não deveria ser assim algo mais sereno para nós? Nós estamos ainda meio na síndrome do pânico, foram, né, mais 600 mil mortos, enfim, afinal de contas, é uma coisa incômoda, a gente sabe usar a máscara, nós temos também a questão do H1N1, realmente seria necessário, tu achas, mesmo com a vacinação completa e o tanto de influência que tem a não completa a vacinação das pessoas nessa mutação, Annelise? Assim, pensando na vida prática, né, que as pessoas fazem festas de fim de ano, fazem festas de casamento, né, é muito difícil tu usar, né, uma máscara numa situação social onde tu tá num grupo mais restrito, né, e daqui a pouco, com o aumento da vacinação, se tu tem uma segurança de que aquele grupo de pessoas está vacinado, né, se a gente tem isso, a gente fica mais tranquilo de não usar, né. Vou dar um exemplo muito prático para vocês, que me aconteceu agora. Semana passada nasceu meu sobrinho, então ele é um recém-nascido de uma semana, e fim de semana eu tinha um casamento para ir. Eu não usei máscara no casamento, porque era um casamento a céu aberto, né, enfim, não houve uma aglomeração, mas eu não me senti confortável de visitar o meu sobrinho hoje sem usar máscara, né, porque eu ainda acho que se eu estiver contaminada, eu posso contaminar uma pessoa muito vulnerável, pequenininha, né, e indefesa. Então, eu acho que a gente tem que tomar esses cuidados, né. É claro que daqui a pouco, dentro de um avião, a gente usa máscara, né, dentro de um ambiente muito fechado, muito abafado, a gente deve usar. E a gente deve usar para proteger pessoas que sejam muito vulneráveis, né, então, idosos, recém-nascidos, pessoas com comorbidades ou doenças graves, né, essas pessoas devem continuar usando. Quem eu acho que nunca usou máscara, ou usou muito pouco, né, e que precisa manter o uso, são os profissionais de saúde, né. Muitas vezes a gente sofre pressão dentro dos hospitais, porque os funcionários não querem mais usar máscara, porque já perceberam o retorno da normalidade, às vezes dizem, mas esse paciente é só infartado, ele não tem uma doença respiratória, né, mas ainda assim é um paciente vulnerável, né, e eu acho que dentro do hospital a gente deve manter o uso para sempre da máscara, né, para em 2050 a gente continuar usando máscaras. Inclusive, se a gente for olhar a NR32, que é a NR que faz a proteção dos profissionais de saúde, lá está escrito, né, que a gente tem que usar máscara, né, que é uma lei da década de 70, se não me engano.
Né? Lá a gente deve usar máscara. Nunca se usou né, só em situações cirúrgicas ou doenças contagiosas comprovadas. Mas eu acho que agora isso precisa ser uma prática corrente. Né? Assim como a gente coloca o jaleco, vai ter que usar máscara. E na vida geral das pessoas que não são esses profissionais, eu acho que a gente deve continuar usando nessas situações de risco maior. Né? Eu entendo que daqui a pouco para fazer um evento restrito, né, um jantar em família, uma festinha de fim de ano do colégio, né, se é uma coisa a céu aberto, segura, ventilada, eu acho que não há risco maior se a gente está vacinado, né. Por outro lado, a gente sempre tem que proteger quem está vulnerável. Perfeito. Analisa, então, eu não tenho como deixar de trazer à tona essa questão, por exemplo, porque temos os bares, temos a vida noturna, né, cultural, que também retomou agora, entre aspas, né, um pós-pandemia, digamos, mais intenso. Na tua observação, né, como que ficaria, então, essas questões, as pessoas teriam que voltar a usar a máscara dentro do ambiente, e a gente sabe como é que é complicado essa questão. Eu sei que também é complicado um pouco, né, essa questão que eu te apresento, mas é importante, já que você é, né, profissional da área, para trazer esses esclarecimentos para a gente. Eu acho que se o indivíduo está vacinado, se a gente for olhar pela Anvisa, sim, deveríamos usar máscara. Né? Na vida real, se a gente está vacinado com as doses completas de vacina, né, e a gente não tem nenhuma comorbidade, né, não tem nenhuma doença mais séria, a gente deve calcular o risco. Um ambiente muito fechado, extremamente abafado, né, eu acho que eu usaria. Né, eu acho que a recomendação persiste. Ou então, eu moro com o meu avô que é doente, ou meu pai tem cardiopatia, nós moramos juntos. Eu acho que eu usaria pensando nessa proteção, né? Ou moro com alguém que não pode se vacinar por N motivos, né? Então, eu acho que eu usaria pensando nessa proteção. Agora, um jovem, nenhuma comorbidade, que não está, né, com esses riscos em casa, talvez não precisasse usar, né, mas se for entrar em contato com pessoas vulneráveis, manter o uso da máscara com essas pessoas, né. Isso não é uma lei, né, isso é só pensando em vida real, como é que a gente poderia fazer, né. E, claro, eventos a céu aberto, e eu acho que outra coisa que a gente tem que cuidar agora e que não é mais aceito, são ambientes muito fechados, né. Faz muito tempo que eu não saio, assim, para uma danceteria, mas na época que eu saía, eu lembro que algumas chegavam a pingar do teto, assim, de tão fechado que era, né. Eu acho que isso não deve mais ser aceito culturalmente. Né? Acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Deixar os ambientes mais inflados. Eu tô curtindo os comentários aí, tá bem legal, viu? Adorei. Os comentários de fundo aí, Miguel, eu também estou escutando, que legal, né? A família é isso mesmo, né, Annelise? Sim. Nessas danceterias, o vírus convida as pessoas para dançar, já tá assim. Nada contra, né? Pelo contrário, mas pode falar, Jorge, só para contextualizar, ainda eu pergunto no sentido de não temos o vírus aqui, então essa mutação é mais fraca? Só pode complementar a pergunta, Jorge, mas tenho essa dúvida também. Não vou complementar, Miguel, porque tu fizesse a pergunta que eu ia fazer, então vou deixar com a Annelise. Tá bom, ok. A gente não tem certeza, assim, né? Parece que ela não está aumentando a hospitalização, né? Então, acho que está controlado, assim, né? A gente não teve, assim como as outras variantes também não tiveram um aumento expressivo de hospitalização, né? Tivemos alguns, né? Mas não com uma expressividade como a gente achou que ia ter, né? Como o Omicron, né? Às vezes a gente estava muito preocupado. A gente teve um pequeno aumento, mas não foi uma coisa tão expressiva, não houve colapso, né? Que era o nosso grande problema. Né? Mas, claro, é um vírus respiratório, né, e para qualquer pessoa que tem alguma debilidade, um vírus respiratório, principalmente que tem predileção pelos nervos, né, que pode causar problemas oftalmológicos, problemas de audição, né, esquecimento e sequelas neurológicas também, para quem tem qualquer comorbidade pode ser um grande problema, então, assim como outros vírus, né, assim todo como... cuidado é pouco, né?
Assim como, né, talvez algumas outras bactérias, pneumococo, meningococo, também são transmissíveis da mesma forma, né? A poliomielite tem uma campanha de vacinação, teve alguma reincidência. Eu não sei se eu mudei o assunto. Jorge, tu quer falar ainda do Covid, para a gente falar sobre... Sim, eu quero só, para a gente fechar, depois a gente já entra... Antes que eu roube todas as tuas perguntas, E antes que tu roube minhas perguntas, né? É sempre uma sintonia que é muito legal, né, Miguel? Mas assim, podem existir ainda mais variantes, Annelise, do vírus, e a questão da vacinação, se todos, né, se vacinassem, a gente acaba neutralizando o vírus, né? Mas a gente sabe que estamos num momento bem complicado do país, não vamos entrar aqui em questões políticas, né? Mas a gente sabe que isso também contribui, né, Annelise, para que uma boa parte da população não se vacine, né? E possa ainda existir mais variantes, e elas podem ser graves, ou ela vai enfraquecendo cada vez mais, Annelise? A tendência do vírus é que ele enfraqueça ao longo da existência dele para não matar o hospedeiro, que é a gente. Né? Quanto mais um vírus for transmissível, quanto mais ele aumentar a sua transmissibilidade e matar menos o seu hospedeiro, mais ele sobrevive também, né? Olha só, a inteligência do vírus é a inteligência de um traficante de drogas, né? Não pode matar o seu usuário, né? Tu tem que manter ele ali. Tem que manter o cliente. Tem que manter o cliente. E o vírus faz a mesma coisa, né? E novas variantes provavelmente vão surgir, porque tem, principalmente na África, muitos locais que não conseguiram vacinar com nenhuma dose, nem 20% da população. Né? Então, por isso que até se questiona, assim, terceira dose, quarta dose, né? A gente tem países aí com quinta dose, já até no Rio de Janeiro já se fala em quinta dose, quando tem países que nem a primeira dose completa conseguiram fazer, né? Eu não vou lembrar agora os nomes, mas eu li até não faz muito, né, que tem alguns países ali da África que não tem logística de vacina, né, que não tem saúde pública, e que não conseguiram nem vacinar os profissionais de saúde. E tem muitas milícias ali também, né, naquela região, é antiga a questão. Guerrilhas, né. Exatamente. Então tudo isso dificulta. Então, nesses locais, o vírus ele tá ainda na sua forma selvagem, lá é o primeiro Covid ainda. E claro, quanto mais ele circula, mais mutações ele faz, né? E lá a gente não tem nem previsão de quando vai fazer a segunda dose para a população. Sim, E hoje, né, nessa economia, né, com a tecnologia globalizada, é natural que os riscos pandêmicos se multipliquem, mas temos que navegar desta maneira, buscando a realidade ideal. Eu acho que uma das realidades, né, como tu disseste, a questão da máscara na área da saúde, etc., né, enfim, falaste como profissional, técnica, né, não tenho nem o que discordar disso. Mas eu digo, no público, no dia a dia, o álcool gel, pelo menos, deveria ser mantido como obrigatoriedade, pelo menos cultural. Você utilizar nas casas, nos lugares, fazer essa higienização de mãos, mesmo em qualquer momento, 100% do tempo, o tempo todo, eu acho, né? Deixa eu só engatar aqui na questão do Miguel, porque tinha um senhor conversando comigo há um tempo atrás, e ele me dizia, olha só, Jorge, antigamente a gente chegava em casa, tirava o sapato, colocava o chinelo, lavava as mãos, então é uma questão também de fazendo link com álcool em gel, né, de se manter algo que talvez tenha se perdido com o tempo, com a pressa, o dia a dia, enfim, a modernidade, como se diz, né, Annelise? A higiene. A higiene, né? Sabe que quando eu era bem pequena, eu ia na casa da minha avó e nós tinha roupa de ficar em casa e a roupa de sair de casa, né? Uhum. E aqui em casa a gente adotou isso na pandemia e funciona super bem. Aqui em casa a gente tira os sapatos e pelo menos muda de roupa. Mas quando a gente vem do trabalho, no final do dia, todo mundo toma banho, é a primeira coisa que a gente faz. Se eu fico de tênis dentro de casa, eu me sinto culpado. E não tá errado, né? E isso é bom para muitas coisas, né? Eu lembro que quando teve aquele acidente de Chernobyl na Europa, na Ucrânia, né, muitos anos atrás, uma das orientações que o governo dava para a população era tirar os calçados quando chegasse em casa, porque isso diminui a contaminação do ambiente para qualquer coisa, inclusive para material radioativo.
Perfeito. Muitas religiões usam isso também. Os Hare Krishnas, por exemplo, os hindus, tem alguns países que é cultural não ter os sapatos dentro de casa. Eu lembro que na escola, na primeira série, numa escola católica, Nossa Senhora de Fátima, que hoje virou uma farmácia, o local, infelizmente, nós levávamos o chinelo de lã de casa, tirávamos os calçados na porta e botávamos, né? Era legal, né? Isso, faz parte da higiene. E realmente, em casa, a gente coloca a roupinha na comumzinha aquela, né? E daí, para sair, então, a gente troca de roupa e usa uma roupa que a gente não usa depois em casa. E a poliomielite, por gentileza, o que tu estás vendo? Tem uma campanha de vacinação aqui anunciada, depois eu posso dar notícia até, enquanto tu analisa, eu tenho ela publicada, eu acho. Não, eu tenho. Sim. A polio a gente viu principalmente quando os nossos vizinhos venezuelanos começaram a entrar no Brasil, né, e a gente teve uma onda grande de imigrantes, muitos que não se tem um dado preciso não estavam vacinados. E com isso a gente teve a reintrodução do vírus selvagem na nossa população. Então a gente viu um aumento, não um aumento de casos, mas um aumento do vírus circulante, né? Sim. Concomitante a isso, desde 2014, a gente percebe uma diminuição na adesão às campanhas vacinais. Né? Eu cometi um ato falho, na verdade, mas vale para poliomielite, mas é a meningite, né? A campanha. Da meningite. Deixa eu só encerrar da polio, que é interessante, pois né? Não, e com claro. isso foi feita recentemente uma campanha para polio, né, para a gente aumentar a nossa cobertura vacinal aqui. Foi uma campanha exitosa, a gente não conseguiu bater a nossa meta, né, mas ela foi exitosa, a gente conseguiu botar várias cadernetas de vacinação em dia nessa situação, né. E agora, contra a meningite, o que a gente percebeu da meningite, né? Meningite é um assunto bem recente ali na secretaria. A gente sempre tem alguns casos de meningite ao longo do ano, né? E ter ali, né, 5, 6 casos está dentro da nossa série histórica, né? Então a gente espera que nesse período a gente sempre tenha, né, 4, 6, né? Não pode sair muito dessa curva. O que a gente percebeu esse ano, né? Que no início do ano a gente teve ali 2 casos de meningite em adultos, né? E de setembro para cá, 4 casos em crianças, né, da meningite bacteriana pelo meningococo C, né, pela Neisseria meningitis. Bom, e aí a gente não chegou exatamente a ter um surto, mas a gente não teve exatamente um surto, né, mas a gente notou um aumento muito expressivo, muito rápido desses casos, e nos chamou a atenção que esses últimos 4 casos que a gente teve foram casos em crianças, né, crianças em idade escolar. Bom, daí o que a gente viu, né, ao longo da internação dessas crianças, eram crianças que estavam vacinadas para meningo C, né, e que provavelmente por isso conseguiram se sair bem das infecções. Não saíram com sequelas importantes, conseguiram superar bem, né? Mas claro, a gente não ficou tranquilo com isso, né? Porque a gente sabe que a nossa cobertura vacinal não é tão alta. Ao longo do tempo, a gente também teve os resultados dos laboratórios do estado para esses materiais dessas crianças, e a gente viu que predomina aqui em Caxias o subtipo C e o subtipo W, né, do meningococo, da Neisseria meningitis, né, do meningococo. E para essas 2 cepas, nós temos vacina, né. Na rede particular, a gente tem essa vacina desde a infância, né, desde os 6 meses a gente já pode vacinar, na rede particular. Pelo SUS, esse era um grupo restrito aos adolescentes, né, eu não me lembro agora bem, mas acho que até 13 anos e 11 meses, e 29 dias. E aí a gente cruzou e a gente viu que a nossa cobertura vacinal para esse público era baixíssima, ela não chegava a 50%, né. O que isso significa? Que essa bactéria está circulando no nosso meio. Né? É uma bactéria, no caso, né? Mas ela tem o mesmo comportamento de mutação de um outro organismo vivo, ela vai mutando também. A bactéria não tanto, a bactéria ela é mais aquela ali mesmo, ela não tem esse poder do vírus, né, de se dar uma rápida, ela muta, mas não tão rápido. Entendi. E é uma bactéria que geralmente fica na via aérea superior,
Então, né, eventualmente uma pessoa está com a bactéria aqui na via aérea superior, beija lá a criança, né, e transmite para a criança, que faz um ciclo pulmonar e na sequência uma meningite bacteriana. Nos preocupou principalmente porque, como a nossa cobertura vacinal é muito baixa, e a gente tem, então, e nós temos muitas crianças na nossa cidade que era o público que tá adoecendo, né, a gente se preocupou e solicitou para o Estado uma exceção na nossa região para vacinar as crianças também, né, e foi o que o Estado nos concedeu. Né? Então, a gente pode... Importante. Então, é uma vacina que, quando eu vacinei meu filho, eu caí sentada com o valor. Né? Ela é uma vacina bastante cara. E que está sendo ofertada de graça no momento da campanha, né? Que a gente ainda não tem uma duração exata para ela. Mas a gente tem em torno de 30 mil crianças que a gente precisa vacinar para proteger contra os meningococos do subtipo ACWY. Então fica aqui o chamamento, né, o funcionamento da campanha, público-alvo crianças de 3 meses a menos de 6 anos, até 5 anos, 11 meses e 29 dias, residentes em Caxias do Sul. Não é? A primeira etapa começa dia 25/11, sexta-feira, e eu vou deixar o link do site também aqui embaixo, e tem alguma descrição. Importante que você traga realmente essas informações para o público, nosso alvo aqui, tanto das redes sociais quanto da televisão, porque é uma questão muito séria, né? A meningite mata, não é, Annelise, para concluir? Ela mata, e quando ela não mata, ela pode deixar sequelas muito grandes para quem não tem anticorpos para ela, né? Pode deixar a criança pode ter sequelas do desenvolvimento, sequelas motoras, pode ter surdez, evoluir para cegueira, então, né, pode ficar com déficit de memória, então as sequelas são realmente grandes, né? Por sorte, essas crianças que pegaram estavam vacinadas e conseguiram sair sem sequelas, né, grandes, né, mas a gente não quer que isso aconteça para ninguém, né, principalmente quando a gente não tem a cobertura vacinal grande. Legal, e a gente pede que os adolescentes se vacinem, porque daí também. A gente diminui a circulação da bactéria dentro. A vacina é boa por 2 motivos, né, ela individualmente diminui a sequela se tu pegar a doença, e coletivamente diminui a circulação daquele patógeno da vacina na comunidade. Então, para aquelas pessoas que não podem se vacinar, né, por alergia ou por outras doenças, elas ficam protegidas também, quando todos tomam a vacina. Muito obrigado pela tua presença. Nós conversamos com a Annelise Kirsch, infectologista da Secretaria Municipal de Saúde, trazendo informações importantes, né, para a nossa vida pública em comum. Somos todos, né, gregários, precisamos estar juntos em comunidade. A vida não é só digital, mas com, né, os cuidados sanitários necessários. Não é isso, Jorge? Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado, né, Annelise, pela tua presença, pelos esclarecimentos tão importantes, né, para a nossa sociedade. E até uma próxima também, né? Até a próxima, fico sempre à disposição. Valeu, parabéns aí pelo bebê. Tá escondido aí, não quer mostrar ele? Não mostra. Deixa mais. Agora o marido chegou e levou ele pro banho. Eu fiquei pensando, tem um patinho aqui, eu tô ficando, né? Mas que legal, muito legal, viu? Gostei. Se comportou bem, né? Se comportou bem, fez vários comentários. É isso aí, mamãe. Vai lá, manda. Valeu, obrigado, viu? Até a obrigado. Próxima. Boa noite. Tchau. Valeu, boa noite. Estamos apresentando Teoria de Tudo, é 1 minuto só de intervalo e já voltamos. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua.
De volta com o Teoria de Tudo, edição de número 346, com o apoio de EAD Unicesumar. Não dê limite para os seus sonhos, dê dedicação, atitude e fé. Top Down Informática, a marca que faz muito por você. TV Caxias, canal 14 da NET. Um alô, alô aos nossos telespectadores também. Sempre quis dizer isso, né? Sempre dizer aos nossos ouvintes, né, Jorge? Agora são telespectadores. Tô marrento, né? Agora... Que chique! Que chique, Revista Miguel. Acontece Sul, então, aos leitores também da revista, né? Agora que também é digital. Ao Paulo Rodrigues fica o nosso abraço. Estamos chique no último, Jorge. Perfeito, Miguel, perfeito. É o resultado aí de um trabalho, né? Que legal, nossa audiência em várias áreas aí da comunicação, na televisão, nas redes sociais, também na revista Acontece, né? E em breve em outros lugares aí, mas nós vamos contar aí no momento certo, né, Miguel? Pensei que tu ia dizer em breve com Equio. Não. O Equio já temos, né? Blitz de Natal, arrecadação de alimentos no sábado, dia 26 de novembro, horário das 10 às 15h30, na Praça Dante Alighieri, um evento promovido pela Cruz Vermelha Brasileira. Para falar sobre isso e sobre outros assuntos, né, vamos conversar com o vice-presidente da Cruz Vermelha no Rio Grande do Sul, Guilherme Bigleumeyer, que está na nossa escuta também, já vou chamar ele aqui. E ele já recebe o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme. Tudo bem? Como é que vai, meu amigo? Tudo bem, boa noite, Miguel. Boa noite, Jorge. Acabei de inventar uma nova palavra. Eu ia dizer irmão, mudei para amigo, ficou emigo, né? Mas tá tudo certo. Deu para entender, né? Não é isso? Entendeu, Jorge? Não. E agora que tu explicou, eu entendi, Miguel. Importante é isso aí, né? Sempre tem uma explicação. Tudo bem, Guilherme? Satisfação recebê-lo aqui no Teoria de Tudo para falar sobre um evento importante, né? Ações importantes, né, Guilherme? Com certeza, Jorge. Um evento bastante bacana, uma iniciativa do nosso Departamento de Juventude, então, que vem trazendo já alguns finais de semana, já fez 2 finais de semana antecedentes de arrecadação de alimentos, e nesse final de semana a gente estará levando o evento para a Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, né? Tomando uma proporção bem maior aí, queremos atingir um índice de arrecadação aí bem grande para que a gente possa levar ajuda também aos que mais necessitam, né? Com certeza, vai lá, Miguel. Nós vamos aprofundar esse serviço, porque isto é a ponta do iceberg. A necessidade de se ter eventos como esses, né? As ações da Cruz Vermelha são amplas no sentido de garantir, pelo menos, né, algum tipo de estabilidade nesse mundo que constantemente, né, se desmancha em algum setor, né? É quase que você está com malabarismo no sinal. E nós temos essa consciência também. Fala um pouco no geral da Cruz Vermelha, por gentileza, Guilherme. Então, Miguel, atualmente a Cruz Vermelha aqui em Caxias do Sul atua já há 32 anos. No estado já estamos há 82 anos em atividades. Então, bastante atividades que a gente já concluiu e que a gente ainda vai concluir, até mesmo neste ano aqui, né? Estamos aqui em Caxias com essas atividades aqui rolando em paralelo com outras também. No próximo sábado, além da atividade na Praça Dante Alighieri, estaremos com o nosso último curso para a entrada de voluntários na instituição este ano, né? Faremos aí, então, em paralelo essas 2 atividades, entre outras, né? Estamos fazendo diversas atividades em empresas, com palestras institucionais, levando um pouquinho dos nossos setores também, né? Temos diversos setores em Caxias e que cobrimos aí uma atuação bem bacana com todos eles, né? Estamos cada vez mais profissionalizando a nossa instituição para que a gente consiga atender de uma melhor forma os nossos conterrâneos aqui da Serra Gaúcha, né? Que legal. Guilherme, nós já vamos retornar aí para esse evento, para essa ação aí que tão legal, tão importante e necessária, né? Que a Cruz Vermelha está realizando, mas tu falou algo muito importante, que eu, pelo menos na minha visão, é a questão de ser voluntário, né? Como é que funciona? Qualquer pessoa pode ser um voluntário aí para entrar para a Cruz Vermelha? Tem que ter alguma especialidade, saber fazer alguma coisa ou vontade? Fala aí para gente. Pois então, Jorge, ótima pergunta, porque sempre que alguém conhece ou enxerga a Cruz Vermelha, ela já linka com uma questão de saúde, né? Muitas vezes os voluntários chegam até nós pensando que eles precisam ser da área da saúde para ser nossos voluntários, né? Então,
Na verdade, a gente precisa de gente que tenha o coração de voluntariado e que goste de ajudar, certo? Basicamente, esse curso que a gente vai ter sábado é para formar voluntários, onde nesse curso vão ter conteúdos institucionais, onde eles vão conhecer um pouco mais de o que é a Cruz Vermelha, tanto a nível mundial, quanto a nível brasileiro, quanto a nível estadual e quanto aonde a gente está atuando de fato, né, que é o nível municipal, né? Eles vão reconhecer os setores, vão conhecer todas as atividades em que a gente se compromete junto aos meios públicos também. A gente é uma instituição de apoio, então, aos meios públicos, né? Então, estamos em Caxias atuando em diversas áreas, junto à Secretaria de Saúde, junto à Secretaria de Segurança, né, com o nosso setor de imigrantes, junto à Defesa Civil, com nossas equipes também, né, de reconhecimento de campo, nosso que a gente chama de GRD, que é Gestão de Risco e Resposta a Desastres, né, onde não somente a gente atua... Alô, amigos da rede social, prazer, tudo bem? Desculpe, eu botei com áudio. Não, fui eu aqui. É para entrar só a imagem. Vamos lá. Então, Desculpa, vai lá. a gente tem, junto desse setor, né, a gente faz a gestão de risco. Então, a gente tem a elaboração de planos também para a cidade, junto à Defesa Civil, junto aos órgãos públicos, para a gente também ter planos de contingência para algumas questões de desastres ou até mesmo para atender as pessoas em vulnerabilidade social, né? Então, aqui em Caxias a gente tem o setor de voluntariado, que é o nosso setor base, né? Onde todos que entram passam por ele. Aí temos o setor de juventude, que daí a gente trabalha numa faixa etária de 15 a 18 anos, nessa parte mais jovem. Eles podem se manter no setor de juventude até os 30 anos, né? Então, que a gente considera que as pessoas têm essa configuração um pouco mais jovem, né? Para estar atuando nesse setor. Temos o setor de imigrantes, comunicação e marketing, ensino e saúde, que aí sim temos essa questão de profissionais que atuam na área da saúde também, como enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicologia, nutrição, entre outros que também atuam nessa parte de saúde. Temos ainda em Caxias do Sul o Brechó Solidário, que é onde a gente reverte as doações que a gente recebe em uma pequena fonte de renda para que a gente consiga manter algumas questões da sede, custear alguns serviços, algumas questões e até mesmo reverter para as doações, né? E o mais interessante desse setor é que em tempos de paz que a gente fala, né, em tempos que a gente não tem um desastre, alguma situação de vulnerabilidade, até em questão do nosso clima, que é bem terrível a atividade em questão de frio e também na parte de calor, a gente destina esse brechó nada mais, nada menos do que como se ele fosse o nosso estoque. Então, já tem a separação de mantimentos ali dentro, de roupas por tamanho. Então, no momento que a gente for efetuar a doação, já está tudo separado. Então, ele vira o nosso estoque de fato, né? Além de outros departamentos, como o meio ambiente, a questão do rádio amador também, que é um diferencial bem bacana que a gente tem aqui, que a gente consegue estabelecer comunicação nas áreas mais remotas, ou até mesmo quando não se tem mais sinal de telefone e internet. Então, temos uma atuação bastante grande junto ao setor público, às forças de primeira ação, bombeiros, polícia, SAMU. Então, fornecemos esse auxílio na comunicação em questões de desastre também. Essa questão da comunicação, bem interessante tu trazeres, Guilherme, porque nós esquecemos, né? Que em situações graves, calamidades, a internet, tu perde telefone, fica sem sinal de celular, quer dizer, a gente volta praticamente eu não digo que não aconteceu isso, né? Mas é possível, e alguns locais onde acontecem desastres, por exemplo, agora acho que foi na Indonésia, se eu não me engano, que teve lá, foram já 260 mortos, quer dizer, se perde todo um terremoto que houve lá. Exato, te digo mais, que não precisamos ir tão longe. O ano passado mesmo, no dia 20 de setembro, tivemos uma ocorrência em Vila Oliva e Santa Lúcia do Piauí, onde tivemos um vendaval. Na verdade, foi considerado um tornado pela gravidade e extensão também dos danos que causou. E a gente teve, de primeiro momento, a falha nas comunicações, né? Porque danificou antenas de sinais, de internet, de celular.
então, onde a gente atuou também, junto à Prefeitura de Caxias do Sul, né, fazendo todo o levantamento, todo reconhecimento de campo de danos e também passando esse relatório para a Prefeitura para que as instituições conseguissem auxiliar as pessoas que de fato perderam imóveis, perderam algumas situações que foram bem críticas, né? No momento que perderam a casa, elas não tinham nem onde fazer as comidas também, né? Então, tivemos todo esse trabalho, esse cuidado também para poder fazer o levantamento para que essas pessoas fossem atendidas de primeira ação mesmo, né? E com um foco bem destinado a elas mesmas. E no geral, Guilherme, no sentido da necessidade, é importante para aquele que nos acompanha cotidianamente repetirmos e afirmarmos essas informações e também para o público que se renova, a audiência que se amplia, trazemos essa urgência, porque a necessidade não espera, né? A maioria de nós aqui que estamos, inclusive essa audiência seleta aí que a Cruz Vermelha sempre nos traz, não é? Que tem orgulho em participar, o Diego Monteiro e os voluntários que estão aí, dificilmente tenhamos passado por algo tão triste quanto é a fome, quanto você não ter o que comer, né? Você está com fome, levantar e abrir os armários, não ter nada, é uma experiência muito dura, eu acho. Como é que vocês estão mensurando isso nesse momento aqui na nossa região? Então, após pandemia, aí, na verdade, o período da pandemia já foi um período bastante crítico, né? Mas, junto aos poderes públicos e outras entidades, a gente está conseguindo fazer o levantamento e também cito uma importância bastante grande, que é o direcionamento para essas pessoas em vulnerabilidade ao setor público. Por quê? Temos uma rede em Caxias do Sul hoje, onde a gente auxilia tanto os CRAS quanto a FAS, né, que são do poder público, onde eles têm que fazer esse levantamento para também ter a quantidade de pessoas em vulnerabilidade social real, certo? Então, geralmente a gente atua junto a esses órgãos, para que a gente consiga fazer também, direcionar, né, para o caminho correto, as vias de fato, né, para que essas pessoas consigam ser auxiliadas, onde a gente faz geralmente a arrecadação e triagem dos materiais que são doados e destinados para esses órgãos também, para que eles consigam atender as pessoas que realmente estão precisando, né? E tivemos um legado bastante, acredito que bom, apesar de todas as coisas ruins que a pandemia nos trouxe, que foi exatamente isso, essa criação de um fluxo, essa união entre muitas entidades que a gente não tinha, né? Então, para conseguir unir forças e destinar os mantimentos, as doações arrecadadas para um caminho correto, né? Sem que haja um desperdício ou sem que alguém se beneficie a mais do que necessário. Né? Sim, infelizmente, né, tem até roubo nesses momentos, né, de gente que não precisa, né? Já vi, né? Tínhamos muita situação do que famílias que buscavam ajudas em diversos pontos, né? Então, acabavam que se tivéssemos 10 cestas básicas, capaz de uma família estar recebendo 5 e 5 famílias não receberem nada. Então, esse destino que ficou muito bom e muito legal junto às outras entidades, que a gente consegue dar um fluxo real e auxiliar de verdade a comunidade de Caxias. Pois é, agora é muito legal tu falares, Guilherme, sobre essa união de entidades, né? Que Caxias do Sul, através da tua fala e algumas outras entrevistas que nós fizemos também, está bem forte dentro desse sentido, né? Até porque Caxias do Sul, como todo o Brasil, enfim, o mundo também sofreu muito, como nós já falamos, dentro da questão da pandemia, que agravou situações que já eram graves por si só, não é, Guilherme? E agora, no sábado também, dentro desse encontro, vocês vão estar, é bom a gente lembrar também, né, arrecadando. Ali vocês não vão estar distribuindo nada, é só arrecadação para depois, ou vão estar distribuindo ali. Exatamente. O que a gente vai fazer neste sábado é exatamente isso, a arrecadação com foco em alimentos, né, para que a gente consiga ter uma grande quantidade, para que a gente consiga destinar às pessoas que estão realmente necessitando. Nesse dia, o que a gente vai estar oferecendo, a gente não vai estar fazendo a entrega de doações, obviamente, porque a gente precisa triar,
separar adequadamente as quantidades para que essas pessoas sejam atendidas de uma forma correta, ok? Mas nesse dia, a gente vai estar fazendo um trabalho também junto ao nosso setor de saúde, levando para a população também um atendimento, fazendo aferição de sinais vitais, pressão arterial, oximetria, batimentos cardíacos, e também conversando um pouco e explicando um pouco do nosso trabalho para a comunidade também. Muita gente enxerga a Cruz Vermelha e fala, mas eu achei que isso era só a nível mundial, que era só fora do país que se atuava a Cruz Vermelha. Então, a gente quer também, com essa ação, chegar mais próximo da comunidade, né? Tivemos exemplos bem legais esse ano de atividades, o ônibus da vacinação, que foi muito bacana, foi a cidade que foi contemplada aqui no Rio Grande, no sul do país, na verdade, para receber o ônibus da vacinação. Então, foi a cidade que deu início à campanha de vacinação junto à Cruz Vermelha Brasileira aqui no sul do país. Então, tivemos outras atividades, como atuação na Romaria de Caravaggio, na própria Festa da Uva também, com um estande institucional, onde a gente também fazia aferições, alguns treinamentos básicos para levar um pouco de conhecimento de primeiros socorros também para a comunidade e expressar também que essa questão dos primeiros socorros é muito importante, porque foi o que deu a vida à Cruz Vermelha, né? Então, é o que nos baseia hoje nos nossos cursos, nas nossas atuações. Então, levar um pouco disso para a comunidade e também conhecer os nossos serviços, né? As nossas atividades, os nossos setores. Essa questão dos primeiros socorros eu acho fantástico, viu, Guilherme? Porque eu acho que nós teríamos que ter na escola, ou talvez algumas escolas tenham, mas não quero cometer nenhum equívoco aqui, mas eu acho importantíssimo, né? Eu, ao longo da minha vida, eu já vi no centro pessoas passando mal, e às vezes fica aquele vucu-vucu, falando no popular em volta, mas ninguém sabe realmente o que fazer. Tu trazes na tua fala aí algo importantíssimo, o trabalho que a Cruz Vermelha faz, e agora que nós, além das redes sociais, também estamos na TV Caxias, canal 14, alcançamos um público ainda maior para as tuas informações, Guilherme. Com certeza. Tivemos a honra, eu diria, né, de estar iniciando os trabalhos sobre a Lei Lucas, que é o curso de formação de primeiros socorros, né, para todas aquelas instituições que atuam com crianças e jovens, né, para que elas possam, os servidores dessas entidades possam prestar o atendimento aos jovens caso necessário, né. E tivemos a honra de iniciar essa questão da Lei Lucas no próprio Colégio Tiradentes, aqui em Caxias, né, um colégio da Brigada Militar, e que iniciou os trabalhos aí para a gente poder estar passando para as escolas e para outras entidades essa questão de primeiros socorros, né? Principalmente nessa área de ensino, que como tem bastante crianças, bastante jovens, é bastante necessário que as pessoas que atuam com elas saibam essas questões básicas de primeiros socorros, pelo menos, que são noções básicas que podem salvar vidas, né? Então, é bem importante porque a gente brinca que coisas simples, né, podem ajudar a manter e salvar uma vida, né? Então... Conhecimento, né? Perfeito. O Diego Monteiro, né, presidente aqui em Caxias do Sul, né, deixou o comentário, vou ler aqui. Parabéns a todos os voluntários da Cruz Vermelha Brasileira de Caxias do Sul por todo o empenho e dedicação em prol da nossa comunidade. Orgulho em estar vivendo este momento de solidariedade entre todos. Mas acima ele deixou aqui, né, também um outro comentário, além do boa noite da galera, né, representando a galera. Boa noite a todos, gratidão aos nossos grandes parceiros e amigos do Teoria de Tudo. Parabéns, Guilherme. Pequeno, Ligão Meyer. Pequeno é apelido? Pequeno é apelido, pequeno é apelido. Que legal. Parabéns por estar bem nos representando, né? Que legal. Bem-vindo aí a turma, né? Toda essa turma aí. Colégio Tiradentes de Caxias do Sul, nós do Colégio Tiradentes queremos parabenizar ao maravilhoso treinamento recebido pela Cruz Vermelha. Continue neste nível de dedicação. Que legal. Que legal. Parabéns aí. Muito obrigado ao Colégio Tiradentes aí também pela escuta, né? Uma honra aqui para nós.
Guilherme, para concluir, claro que não vai ser o tempo suficiente, mas eu acho que é importante, eu vou botar o endereço. Eu sei que a Cruz Vermelha cedia um dos grupos de narcóticos anônimos aqui em Caxias do Sul, que é um serviço de essencial importância, né, para a recuperação, para encontros, baseado nos 12 passos do Alcoólatras Anônimos. Os narcóticos anônimos é importante para a manutenção da sobriedade de muita gente que quer se salvar desse mundo que poucos acham que tem saída, mas tem saída sim. Por favor, resume um pouco sobre isso. Com certeza, é muito importante salientar, até porque a Cruz Vermelha em Caxias do Sul, ela nasceu justamente para poder atender a jovens em vulnerabilidade e questão de dependência química, né? Então, lá na década de 90, quando surgiu, era um programa chamado Nova Aurora, também, né? Que visava atender os jovens nessa questão de drogadição. Então, trazemos junto com os nossos princípios também a nível nacional, não só a nível Caxias do Sul, mas todas as nossas sedes, basicamente no país inteiro, tem esse link junto aos narcóticos, aos neuróticos anônimos e aos alcoólicos anônimos, né? Sediando junto a Cruz Vermelha aí para fazer um trabalho muito melhor e que atenda muito mais pessoas nesse nicho, né? Que legal, está aí na legenda o endereço da Cruz Vermelha. Eu não sei se tem um telefone que possa ser... Temos o nosso WhatsApp, que é o meio mais fácil de comunicação, que é o 54-933-003703. E as nossas redes sociais também, Facebook e Instagram, Cruz Vermelha Brasileira CXS, de Caxias do Sul. Ok, repete então, por favor, o serviço para o sábado. O serviço para o sábado vai ser uma blitz de Natal, onde a gente vai estar arrecadando alimentos e também levando à comunidade um pouco de serviços de saúde, aferição de pressão, oximetria, verificação de batimentos cardíacos e falando um pouquinho mais sobre a nossa instituição aqui em Caxias, o que a gente oferece e o que a população também consegue nos auxiliar. Temos que agradecer muito a nossos voluntários. Aqui em Caxias somos mais de 100 voluntários trabalhando em prol dessas atividades, aos diversos setores também. E não poderia deixar de agradecer a comunidade da Serra Gaúcha, que sempre nos acolhe e nos auxilia sempre que a gente necessita. Então, muito obrigado a toda a comunidade serrana e a vocês, né, do Teoria de Tudo, que sempre dão voz à nossa entidade também. Legal. Eu pedi para te repetir o serviço enquanto eu tentava aprender a escrever o WhatsApp aqui, mas eu acho que eu escrevi certo. Faltou ali. Tá legal. Obrigado, Guilherme. Até a próxima. Foi um prazer. Feito, Miguel. Um abraço também, Jorge. Muito obrigado mais uma vez por dar espaço à nossa Cruz Vermelha de Caxias do Sul aqui para falar um pouquinho sobre as atividades. Sejam bem-vindos sempre. Claro, voltem sempre. Um abraço. Até mais. Parabéns. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Teoria de Tudo vai para o esporte na rápida transição, Jorge. Isso aí. Por dentro da bola. Tudo certinho? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel, Jorge, os internautas e agora também em especial aos telespectadores do Canal 14 da NET. Bom, hoje eu tô passando aqui no plantão da Copa, né? É o quadro Por Dentro da Bola, mas ele tá só no plantão da Copa. Como é que vai funcionar o plantão da Copa? São as informações relacionadas à Copa do Mundo do Catar, onde já teve alguns percalços aqui próximo da nossa aldeia aqui na América do Sul. Mas vamos iniciar pelos jogos, né, que já aconteceram. Inglaterra, uma das grandes favoritas à Copa do Mundo, Harry Kane, Sterling, tem grandes promessas aí vindo dessa boa seleção da Inglaterra. E a seleção da Inglaterra venceu e venceu com propriedade 6-2 na fraca seleção do Irã, né? Mas a equipe da Inglaterra, ou a seleção inglesa, saiu muito bem, 6-2. Aí o outro jogo foi Senegal e Holanda. Bom, Senegal e Holanda, Senegal teria um pouquinho de favoritismo se Sadio Mané estivesse em campo. Mas infelizmente Sadio Mané, como outros craques, não estão no Catar e dessa forma, então a Holanda se tornando favorita, venceu por 2-0, mas não foi um jogo fácil. Senegal é um time que tem bom toque de bola e a seleção holandesa é um pouco mais forte, a legítima seleção da Europa.
E aí à tarde tivemos Estados Unidos e País de Gales. Estados Unidos, que é um time que vem se remontando, e o País de Gales do Gareth Bale, né? O Gareth Bale, que é do Real Madrid, é um jogador, um dos mais caros do País de Gales, da história do País de Gales, acabaram empatando em 1-1 lá no Catar. E aí o que aconteceu, né? Primeira zebra da Copa do Catar, Miguel, Jorge, internautas e também os telespectadores. A Argentina saiu na frente, um primeiro tempo até avassalador por parte da seleção da Argentina, que tem uma boa seleção, mesmo que tenha perdido, tem uma boa seleção, mas, como diria o saudoso Dante Andrés, futebol é bola na rede. E dessa forma, meus amigos, a Arábia Saudita acabou virando a partida no segundo tempo e uma festa maravilhosa, vejam nas redes sociais, parece que quem já é campeão do mundo é a Arábia Saudita, mas para quem vence a Argentina, né, sem dúvida alguma. Nós brasileiros não estamos tristes com isso, mas eu já alerto. O Brasil tem um jogo dificílimo na sua primeira partida, que é a Sérvia. Então eu gosto muito desses cuidados. E para fechar hoje do plantão da Copa, tivemos um jogo morno, um jogo até não tão interessante, que foi Dinamarca 0. Tunísia 0, a Tunísia teve duas oportunidades, inclusive uma foi por conta do impedimento e a outra o Schmeichel, bom goleiro da Dinamarca, acabou defendendo. Era isso então de plantão da Copa. Daqui a pouco, daqui a uns dias eu já volto aí com mais jogos. Tem o Brasil vindo por aí, Brasil e Sérvia, na quinta-feira, às 4 horas da tarde aqui do Brasil, né? E às 10 horas da noite no Catar. E a gente se vê. Um abraço, Miguel, Jorge, internautas e também os telespectadores. Por dentro da bola. Muito bem, estamos de volta para concluir o Teoria de Tudo. É isso, Jorge, por hoje. Por hoje é isso aí, né, Miguel Brambila? Boas informações aí no programa Teoria de Tudo. Falamos sobre saúde, falamos sobre a ação aí da Cruz Vermelha também no final de semana, importantíssima, né? A arrecadação de alimentos aí para a população que está cada vez mais necessitária, né, dos alimentos. Então, vamos lá, é isso aí. Muito bem, Teoria de Tudo está em várias plataformas. Na quinta-feira nós voltamos com mais uma edição nova para você. Você pode ouvir os conteúdos e reouvir os conteúdos. Muito obrigado pelas suas curtidas, pelos seus compartilhamentos, pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Valeu. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio